Uma laje quadrada comum apoiada por vigas pode ser facilmente analisada e projetada usando o método dos coeficientes de momento. O Eurocódigo britânico e outros códigos permitem o uso deste método simplificado. Os momentos de projeto são derivados de uma tabela de coeficientes com base nas condições das bordas da laje, na continuidade e na razão entre Lx, menor dimensão, dividida por Ly, maior dimensão. No Protastructure, as lajes podem ser projetadas usando a função de faixa de laje. Certifique-se de que a faixa analítica esteja selecionada nas propriedades da laje. Garanta que a continuidade ou o tipo da borda da laje estejam configurados corretamente. Assegure que as condições de início e fim da faixa de laje estejam configuradas corretamente. Clique e arraste a faixa de laje através das lajes a serem projetadas, tanto na direção horizontal quanto na vertical. O reforço da laje na direção ortogonal será projetado e exibido na vista em planta. Use a função de análise e projeto de laje para gerar o relatório. Vá para o centro de configurações de layout do edifício, e ajustaremos as configurações importantes. Extensões das barras superiores de suporte de projeto são determinadas usando os fatores especificados nos campos de parâmetros de extensão de aço superior. Cobertura de concreto. Se você deixar esse campo em 0, a cobertura de concreto será determinada com base nos códigos ativos. Combinações de projeto da laje. Há a opção de usar todas as combinações ou apenas a combinação vertical. Comprimentos de vão de laje na análise. Vão claro significa a distância até as bordas das vigas de suporte. Linha central significa a distância entre as linhas centrais das vigas. A interpretação do nó da coluna se aplica apenas se o método de projeto de laje por elementos finitos for utilizado. Isso não se aplica à faixa analítica. Efeitos de armadura de madeira referem-se à rigidez torsional da laje usando o método dos elementos finitos. Isso não se aplica à faixa analítica. Método de coleta de resultados de laje nervurada. Para projeto de laje nervurada, a escolha do padrão de barras pode ser padrão de barra dobrada ou padrão de barra reta. O tamanho mínimo da barra de aço, espaçamento da barra, etapas de espaçamento e comprimento podem ser alterados. A folga da barra de aço na borda é a distância da última barra de laje até a borda da viga. As opções de encurtamento afetam o detalhamento das barras. Elas são, em grande parte, autoexplicativas. Visualização da aparência. São opções adicionais para exibir comprimentos dimensionais das barras. Você pode optar por imprimir uma etiqueta alternativa para as barras. Exemplo, use BB em vez de B. Em um campo de furo de laje, o usuário pode escolher a visualização do furo de laje no modelo. Seja desenhado como X ou L. Clique em cancelar e vá para a vista em planta do pavimento 4 do modelo. Para recapitular, selecione qualquer laje. Clique com o botão direito em propriedades da laje. Quando as lajes foram criadas, não definimos especificamente o tipo de laje, mas deixamos como tipo 1. Tipo 1 significa que todas as bordas são contínuas. Tipo 2 significa que uma borda longa é descontínua e as demais bordas são contínuas. Se quisermos projetar a laje usando o método dos coeficientes, o tipo correto de laje deve ser escolhido. Esta laje deve ser do tipo 3. Clique em atualizar e fechar. Em vez de definir o tipo 1 por 1, felizmente há uma função automática em Lot. Clique com o botão direito na pasta de lajes na árvore de estrutura e defina os tipos de laje automaticamente. Defina a razão mínima de continuidade acima da qual a borda da laje será considerada contínua. A razão mínima de continuidade padrão é de 70%. No entanto, é totalmente uma decisão do usuário. Clique em OK. O tipo de laje será determinado automaticamente conforme mostrado na caixa de diálogo. Observe que lajes que não são regulares e têm 4 lados não podem ser determinadas, pois tecnicamente estão além do escopo do método dos coeficientes de momento. É responsabilidade do usuário definir o tipo manualmente ou projetar essas lajes usando outros métodos, como o método dos elementos finitos. Lajes em balanço definidas como tipo 12 são únicas e não precisam ser classificadas adicionalmente. Clique em OK. Estes são os 3 tipos de lajes que não podem ser determinados automaticamente. Vamos supor que você as tenha configurado corretamente e decidido proceder com o método dos coeficientes de momento. Vá para a aba de modelagem. Clique na faixa de laje. As propriedades da faixa de laje serão exibidas. Defina a direção para X para horizontal. O número da faixa de laje começa com 1. Portanto, o primeiro rótulo de faixa é X. Uma faixa de laje do tipo analítica é usada para projeto com base no método dos coeficientes.
A faixa FE será baseada na análise por elementos finitos, que requer que as lajes do piso sejam malhadas. Escolha analítica ao desenhar as faixas. É essencial que as condições corretas de início e fim sejam especificadas corretamente. Existem 3 condições: a faixa começa ou termina dentro de uma laje. O aço inferior para a laje em questão não é projetado, mas o vão da laje pode ser definido, e esse valor é usado para determinar o aço de suporte. A faixa começa ou termina além de uma viga de borda ou parede. O aço de suporte na borda é dobrado para baixo na viga ou parede. Balanço. A faixa começa ou termina além de uma laje em balanço. Para a primeira faixa de laje, vamos cortar da esquerda para a direita, conforme mostrado pela seta. O início e o fim são ambos vigas, portanto, a condição correta de contorno é o dobramento das barras em ambas as extremidades. A largura da laje só será ativada se a condição de contorno da laje for escolhida. A largura do escopo só se aplica à faixa de elementos finitos. Ou seja, as lajes são malhadas usando a análise do edifício ou análise de piso FE. Isso não se aplica à faixa analítica. Agora vamos cortar a faixa de laje conforme mostrado pela seta. Posicione o cursor entre o eixo A e B, mas à esquerda do eixo 1, de forma que esteja fora da viga esquerda. Clique para confirmar o início da faixa. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para travar a faixa exatamente na horizontal. Em seguida, clique no final da faixa à direita do eixo 4. O reforço da laje será projetado e exibido automaticamente na vista em planta. O programa projetará todas as barras inferiores e as barras superiores de suporte. Desenhe outra faixa de laje semelhante, X2, para obter o projeto das lajes. Entre os eixos B e C e de 1 a 4. Amplie esta laje onde a faixa não a corta. Podemos cortar uma faixa apenas nesta laje, pois a laje adjacente já foi projetada. A condição de início ainda é Bob. No entanto, a condição de fim deve ser definida. Para a laje, pois a faixa de laje termina na laje adjacente à direita. A laje adjacente tem 5 metros. Portanto, insira 5.000 mm na largura da laje no final. Isso é para garantir que o encurtamento da barra superior esteja correto. Agora corte a faixa de laje apenas nesta laje. As barras serão projetadas. Afaste a imagem. Em seguida, queremos projetar as lajes entre os eixos C e D e A. Como o lado esquerdo e o lado direito são ambos lajes em balanço, altere a condição de contorno inicial e final para balanço. Desenhe a faixa. Uma mensagem de falha de deflexão para a laje em balanço aparecerá. A deflexão não é projetada automaticamente. Ela é verificada. O usuário deve decidir o próximo curso de ação: aumentar a espessura ou usar a análise FE para esta laje. Conforme mencionado anteriormente, lajes tecnicamente irregulares e não quadradas estão além do escopo da faixa analítica. Clique em OK para fechar a mensagem. Agora desenhe as faixas verticais para projetar as barras na direção Y para as lajes. Altere a direção para Y. Redefina o número para 1 novamente, de modo que o rótulo da faixa seja Y1. Mantenha o tipo como faixa analítica. Vamos cortar a faixa de baixo para cima, começando do eixo 1 para 2. Defina a condição inicial como Bob e a condição final como balanço. Corte a faixa novamente. A mensagem de verificação de deflexão da laje em balanço aparecerá. Clique em OK. Continue a cortar a próxima faixa Y entre os eixos 2 e 3. A condição inicial e final são as mesmas. Corte a faixa, certificando-se de que passe pela laje em balanço. Crie a última faixa Y entre os eixos 3 e 4. Todas as lajes estão agora projetadas. Feche a caixa de diálogo da faixa de laje. Vá para a aba de Design. Clique em Análise e Projeto de laje. A caixa de diálogo de análise e projeto de laje será exibida com um resumo do status de aprovação e reprovação, a razão de utilização e o design interativo do reforço. Selecione uma faixa de laje. Clique em Design interativo para redesenhar esta faixa de laje e acessar o design detalhado da faixa. A tabela mostra um resumo das propriedades da laje e dos resultados do projeto, incluindo as barras de reforço. Se desejar, você pode clicar na barra de reforço, alterá-la e depois clicar em outra célula para atualizar. Clique em Projetar. As 3 opções de design padrão aparecerão, permitindo que você atualize o design se houver alterações no modelo. Clique em Fechar. Clique em Relatório para gerar o relatório de design para esta faixa de laje. Revise o relatório e feche. Você pode copiar e colar barras de reforço de uma laje para outra usando as funções de copiar e colar barras. Clique em Cancelar para sair.
Clique 2 vezes na faixa de laje X4, que apresenta status de falha. Como você pode ver, o reforço está aprovado, mas a deflexão falha. A deflexão pode ser melhorada aumentando o aço de controle. Neste caso, é o aço superior, já que se trata de uma laje em balanço. Diminua o espaçamento das barras de reforço e isso pode melhorar a verificação da deflexão. Clique em OK. Quando estiver satisfeito, siga etapas semelhantes para qualquer outra faixa que tenha falhado. Se aumentar o aço de controle e não resolver, a espessura da laje deve ser aumentada. Clique em Design de faixas de laje em modo em lote. As 3 opções padrão para verificação ou redesenho em lote estão disponíveis. Escolha a primeira opção para realizar uma verificação em lote do aço existente sem modificações. Clique em Projetar e feche. Isso confirmará se o aço existente é suficiente. As configurações gerais e parâmetros abrem as configurações de design da laje no centro de configurações. Cancelar filtro permite filtrar por pavimento, espessura da laje e status de design. Cancelar copiar barras e colar barras permite copiar e colar barras de laje semelhantes marcadas com o símbolo igual. Apenas faixas de laje com as configurações exatas podem ser copiadas e coladas. Clique em Relatório de Design para gerar o relatório completo de reforço de laje de todas as faixas de laje. Qualquer falha no design será destacada no painel de notificações à esquerda. Revise o relatório e depois feche. Concluímos a análise e o design da laje. Feche a caixa de diálogo.